Estamos aqui então com o Sr. Wagner. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pela colaboração nesse trabalho, né? Então, como cidadão cruzeirense há quase 60 anos, quais fatos você poderia dizer que marcaram a história de Cruzeiro ao longo das últimas décadas? Bom, eu cresci numa cidade que na época recebeu uma das maiores indústrias do Brasil, que era a Fábrica Nacional de Vagões, e essa fábrica foi a responsável por alavancar o crescimento regional e fazer de Cruzeiro quase que uma capital do fundo do Vale do Paraíba. Mas as histórias que eu via do meu pai, que já tinha bastante idade, era que Cruzeiro se originou de um projeto de engenheiros ingleses que trabalhavam para a Rede Ferroviária Federal e, na época, fizeram de Cruzeiro uma base entre os eixos de Rio e São Paulo. E esse projeto de cidade foi um projeto bem sucedido, pois gerou uma cidade organizada e geograficamente bem distribuída. Tudo isso colaborou com o crescimento da cidade e fez de Cruzeiro, nos idos de 1960, a terceira maior cidade em arrecadação de impostos no estado de São Paulo. Também Cruzeiro, historicamente, foi base da resistência dos exércitos paulistas contra a invasão intentada pelos mineiros que buscavam ter acesso a São Paulo na chamada Revolução Constitucionalista. Certo, e você tem mais algum detalhe para compartilhar com a gente sobre o período da Revolução aqui na cidade de Cruzeiro? Sim, eu tenho bastante lembranças, principalmente porque meus pais e avós sofreram de alguma maneira com a Revolução e também participaram de forma direta ou indireta em alguns eventos. Por exemplo, o meu pai teve que ir para São Paulo e se alistar no Exército Paulista da Resistência, e o meu avô, que morava em Cachoeira, teve que ceder a casa dele para ser a sede do Comando Militar do Exército Paulista, que na época era comandado pelo ex-presidente Euclides Figueiredo. Do lado da minha mãe, a fazenda do meu avô foi o palco da guerra, pois ele tinha sua fazenda ali que começava no alto do túnel, na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. Ali, na época, eles mesmos, meus pais, diziam que a mortandade foi muito grande ali na boca do túnel, porque os exércitos resistiram ali contra os mineiros que tentavam passar a fronteira ali. E houve muita mortandade em função ali dessa resistência que durou meses. Dessa época, chegou até a faltar munição para o exército paulista, e eu me lembro que um certo conhecido nosso chegou a fabricar um instrumento que era chamado de matraca. Ele imitava o som das metralhadoras, porque o exército quase não tinha mais munição. Então, a munição real era usada muito pouco e o mais era o som das matracas para segurar os mineiros até que chegasse recursos e reforços para os soldados que estavam baseados ali no pé da divisa de Minas com São Paulo. Ok. E o que você poderia compartilhar com a gente sobre o desenvolvimento de Cruzeiro ao longo desses últimos anos? Como foi dito no início, a fábrica de vagões alavancou o crescimento e vieram outras indústrias de porte também na época, mas com o decorrer dos anos, essas indústrias foram fechando e houve uma mudança e a cidade deixou de depender exclusivamente de indústrias e passaram-se a buscar no comércio e em outras atividades recursos que já não vinham do lado industrial. Então a prefeitura esforçou-se na época por transformar a cidade
num local de turismo, e não só a cidade, mas todo o fundo do vale, o vale histórico, em um ponto turístico que ainda é pouco explorado. As cidades do café, que envolvem Bananal, Areias, São José do Barreiro. Então essas cidades, que são chamadas cidades históricas, se tornaram o foco da atuação da Prefeitura de Cruzeiro em apresentar essa região como um local turístico. Atualmente, Cruzeiro, depois de ter passado por uma forte fase industrial e também ter buscado solução no turismo, hoje ela vive um momento em que se tornou um atrativo para a região, um polo comercial que atrai a população dos municípios circunvizinhos, o que veio realmente a fortalecer a cidade e fazer com que ela possa seguir o seu caminho equilibrado e apoiado tanto na indústria, como no comércio, como no turismo. Então, mudando um pouquinho agora de assunto, eu estava aqui lembrando, a cidade de Cruzeiro, muitos não sabem, mas é conhecida como a capital do fundo do vale. E você poderia me dizer por quê? Sim, Cruzeiro se tornou uma cidade importante para toda essa micro-região do fundo do vale, em função, primeiramente, das fortes indústrias que aqui se estabeleceram. Mas a riqueza da época proporcionou também uma base política regional muito forte que atraiu muitos órgãos importantes, inclusive a Polícia Federal, para a nossa cidade, entre outras coisas. Ok, então, Sr. Wagner, muito obrigada mais uma vez pela colaboração, e a todos que assistiram, o meu muito obrigado.